Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui pela ACESESC, nossa tão querida casa, que nos acolhe, que nos abriga, que nos ensina, que nos faz permanecer nessa irmandade. Através do Espiritismo Online, nós temos a oportunidade de trazer os ensinamentos de Jesus, de refletirmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que a paz do Mestre esteja conosco, nos guardando, nos orientando, nos esclarecendo, nos ajudando a superar essas dificuldades desse período tão conturbado que passamos e que ao mesmo tempo ele é tão conturbado, mas ele é tão cheio de ensinamentos. E a mensagem de hoje, mais uma vez, para que possamos refletir como andam as nossas vestes compridas, trazido aqui pela leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no seu capítulo 28, onde diz o seguinte: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado, nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Emmanuel. E Emmanuel, na sua pontualidade de sempre, nos traz uma reflexão sobre as vestes que nós nos cobrimos nesse mundo terreno. Mas para que nós possamos didaticamente compreender, vamos relembrar quem eram os escribas. Então, os escribas eram pessoas provenientes de famílias ricas, né? E havia todo o investimento para que eles aprendessem a palavra escrita, a leitura e a escrita, né? E que, por sua vez, naquela época, era muito raro de adquirir esse conhecimento. Então, justamente por isso, era uma classe seleta, né? E, por sua condição socioeconômica, eles tinham uma condição maior, né, do que as demais, de adquirir os recursos para estudar. Ou seja, tinham mais acesso à cultura, né, tinha mais o acesso ao conhecimento e que por muitas vezes enveredavam por outros caminhos, o caminho do orgulho, né, o caminho da presunção. E aí foram justamente os escribas e os fariseus que, de uma certa forma, dificultaram a divulgação da mensagem da Boa Nova de Jesus. Ainda muitos arraigados à dinâmica da vaidade, né, considerando-se superiores pelo saber que eles detinham, ainda muito presos a uma religião formal, é uma religião de puramente exteriorização, sem a vivência fraternal e muito pelo contrário, desprezando aqueles que, como eles, também eram pecadores, mas não detinham o conhecimento da palavra escrita. Então, quando nós
entendemos esse contexto, né, dos escribas e trazemos para a contemporaneidade, o que é que nós podemos entender? Né? Onde é que nós podemos refletir? Então, nós podemos identificar que essas vestes compridas, citadas lá no Evangelho de Marcos, são as mesmas vestes que nós encontramos hoje. São as capas ilusórias do mundo que nós vestimos ainda. São os mantos da vaidade, do orgulho, da hipocrisia, da presunção, da maledicência. São tantos os adjetivos que nós temos para as capas que nós mesmos vestimos, que nem vale a pena citar todas. Até porque, mais cedo ou mais tarde, essa capa em que muitas vezes optamos por nos revestir, mais cedo ou mais tarde, todos nós encarnados deixaremos. Uns com maior, outros com menor grau de desilusão, frente àquilo que a gente tanto vivencia, né? Mas mais do que as vestes compridas, no sentido das capas longas, né, que Jesus nos fala, esses mantos ilusórios que tão bem traz o nosso querido Emmanuel, e que muitas vezes vestimos aqui no mundo terreno, não é que seja um problema nós termos títulos, nós temos cultura, mas desde que isso não seja o real valor que nós precisamos vivenciar, que isso não seja a nossa ornamentação de personalidade, né? Mas de fato o que nós fazemos. Então, isso realmente é o que tem valor. Então, ter acesso ao conhecimento e à cultura deve ser entendido, gente, como um acréscimo de responsabilidade para com a coletividade. Ao invés de convertermos isso tudo em coroação de uma pseudo-superioridade que o mundo há de consumir. Então, como nós estamos? A reflexão que eu trago hoje. Como estão as vestes que nos envolvem? Nós precisamos lembrar pontualmente, né? E isso Emmanuel faz de uma forma fantástica, que as vestes compridas devem ser os nossos sentimentos, que devem ser nobres, que nós precisamos nos revestir de uma veste em que os fios da bondade, os tecidos de amor, de compreensão, de tolerância, de perdão, de humildade, são esses que nós precisamos tear aqui no mundo terreno. Porque esses o mundo não deteriora. E que nós possamos, diferentemente dos escribas, sermos sim dominadores da palavra, do conhecimento, mas que nós possamos ser, na mesma proporção, conhecedores e vivenciadores da fraternidade.